Vamos então à aula número 3, batismo de crianças. Pastor, aonde a Igreja Metodista encontra respaldo bíblico para batizar as crianças? É a pergunta que muitas pessoas fazem, não é? Então vamos lá. Nós reconhecemos que a maioria das igrejas evangélicas no Brasil não praticam o batismo infantil. Nós respeitamos a posição de cada igreja. Porém, a Igreja Metodista entende que, por meio das Escrituras, que a ordem escrita no texto de Provérbios 22, versículo 6, deve ser seguida ao máximo, seguida à risca. E o que está escrito lá? Ensine a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer. Não se desviará dele. Então, a Igreja Metodista, ela entende que essa ordem que a palavra do Senhor nos dá é para a criança na sua íntegra. Nós entendemos que o reino de Deus, como disse Jesus Cristo, pertence às crianças. Tudo aquilo que pertence ao reino de Deus pertence às crianças. E para te explicar melhor sobre esse assunto, eu quero falar sobre batismo e circuncisão, purificação e aliança. Vamos lá? Na Bíblia, a circuncisão é um rito religioso que tem um significado espiritual e simbólico, especialmente no Antigo Testamento. Aqui está um resumo claro do que significa e em qual idade deveria ser realizada. Significado da circuncisão, para você que não entende, não sabe o que é. Circuncisão é um sinal de aliança. A circuncisão foi estabelecida por Deus como um sinal de aliança entre Deus e Abraão, e por extensão com os descendentes de Abraão, o povo de Israel. A palavra de Deus diz assim: esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Aonde está isso? Gênesis 17, a partir do versículo 10. Então, Deus exigiu do povo de Israel que eles fizessem uma aliança entre seus filhos e Deus. Surge a pergunta: pastor, mas se já era filho deles, será que não tinha já uma aliança com Deus? Não. O pai precisava levar o filho a ter uma aliança com Deus. Era o pai que promovia isso, ok? E com quanto tempo de vida o pai deveria circuncidar o filho? O pai deveria levar o filho a ser circuncidado com 8 dias de nascido. E a circuncisão simbolizava a separação do povo de Deus do restante do mundo. E a consagração a Deus também está ligado à ideia de pureza espiritual. Era assim que eles agiam. Não bastava apenas ser nascido no povo de Israel. Tinha que ter uma marca, tinha que ter uma aliança. Essa era a aliança do povo de Deus, principalmente do macho, né? O macho era circuncidado, o homem, o menino era circuncidado. O que é a circuncisão? Circuncisão é o corte da pele, de uma parte da pele do pênis do homem, né? Então, essa era a aliança que o pai tinha que fazer no seu filho com 8 dias de nascido. E hoje em dia, como nós lidamos com essa questão da circuncisão? Hoje em dia, em Romanos 2:29 e Colossenses 2:11, nós chamamos de circuncisão do coração. No Novo Testamento, a ênfase muda para a circuncisão espiritual do coração, indicando arrependimento e dedicação interior a Deus. No Novo Testamento vai ser estabelecido uma nova aliança. E é interessante que essa prática, a prática da circuncisão na carne, foi seguida por Jesus. Jesus foi levado a ser circuncidado pelo seu pai com 8 dias de nascido. Imagine você, Jesus, Deus encarnado, Filho de Deus na terra, precisou passar pela circuncisão. Essa prática foi seguida por ele, não é? E os metodistas, como entendem toda essa questão?
Os metodistas entendem que o batismo não é apenas para a purificação de pecado. Lembra que eu falei na aula passada? Banhar-se com água, ser batizado, purificação de pecado. Então, o batismo para os metodistas não é apenas para a purificação de pecado. O batismo para o metodista representa também essa aliança que vai ser feita com Deus. Até porque uma criança não tem pecado, mas ela recebe a aliança que os pais têm com Deus, e os pais levam essa criança ao batismo para simbolizar, para dizer ao mundo, para falar para a sociedade: eu tenho uma aliança com Deus e toda a minha descendência também tem. Toda a minha casa também tem. Não é? Nós entendemos o seguinte, gente. Nós cuidamos da saúde dos nossos filhos, da educação, da formação escolar, da alimentação. Por que não cuidar da aliança dos nossos filhos com Deus? Por que não deixarmos de levar nossas crianças ao altar de Deus? Não é? É responsabilidade nossa. Nós entendemos isso que está escrito em Provérbios. E nós selamos toda essa aliança através do batismo. Então, o metodista ele entende que o batismo é para a purificação do pecado, sim, mas também é para a aliança com Deus. Os nossos filhos, a criança, não tem pecado, mas ela precisa ser levada a ter uma aliança com Deus. Assim como o povo simbolizava essa aliança com a circuncisão, nós simbolizamos essa aliança com o batismo. E por isso, os metodistas entendem que a criança também deve ser batizada. Fora o fato que diversos textos na Bíblia nós encontramos que quando uma pessoa era batizada, toda a sua casa era batizada também. E certamente nessa casa tinha crianças, tinha inclusive escravos naquela época, todos eram batizados. Então, teologicamente falando, nós podemos afirmar que crianças também eram batizadas. E tem a ordem, né, do Senhor, da palavra de Deus, tem a ordem da palavra de Deus que nós devemos ensinar a criança no caminho. E nós sabemos que a criança ela não aprende tanto em ouvir falar, mas aprende com o nosso exemplo. Ok? Então está aí a fundamentação do porquê os metodistas batizam suas crianças. O batismo da criança é dessa maneira que nós entendemos, ok? Então pode batizar o seu filho, a sua filha, porque será um ritual maravilhoso na presença de Deus. Os meus filhos também são batizados e hoje estão aí caminhando, exercendo seu chamado na presença de Deus, ok? Só um lembrete. Quando essa criança que é batizada faz 12 anos, está ali na sua adolescência, ela faz a confirmação de fé, dizendo que um dia foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que hoje continua na fé e seguirá os passos do Pai nessa trajetória. Eu tenho uma filha que já fez a confissão de pecado e meu filho, em nome de Jesus, fará o ano que vem. Que a sua casa seja assim também. Todos e todas caminhando no caminho do Senhor. Você e sua casa servindo a Deus por decisão sua. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Quarta aula, nós vamos falar no Eu Creio. Até lá!